Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 744. Então, a sequência aqui é a seguinte. Então, eu costumo dizer assim, se as pessoas não assistir o vídeo anterior, ele não consegue entender nada, né? É a mesma coisa você, por exemplo, começar a assistir, você começa a assistir um filme do meio para frente. Se você não pega o filme desde o princípio, você não entende a história. Então, olha só para você ver. Então, sequência é se fizer o mal, né? Empurrado num sentido ou no outro, se fizer o mal. Sofrerá as suas consequências enquanto permanecer no mau caminho. Então, todo aquele indivíduo que pratica o mal, né? Como está escrito aqui, ó. Se fizer o mal, sofrerá as suas consequências enquanto permanecer no mau caminho. Todo espírito, toda alma que faz o mal, ele sofre as consequências enquanto ele permanecer no mau caminho. Ele sofre as consequências. Vamos analisar uma coisa. A pessoa por um deslize, por algum motivo, ele cai no mundo da criminalidade. Tudo bem. Ele caiu no mundo da criminalidade, ele cometeu um erro. Cometeu. Ele traficou. Tudo bem. A doutrina dos espíritos nos explica que todo aquele que comete um crime, então, tanto perante a humanidade quanto perante a justiça divina, né, as leis de Deus, primeiro ele tem que se arrepender, depois expiar e depois reparar o erro. Pronto. Vamos simplificar, porque essa história é muito longa e eu já expliquei ela em outros vídeos. Então, a pessoa ele traficou uma vez? Traficou. Ele foi pego? Foi. Ele cumpriu a pena? Cumpriu. Pois bem. Que não volte a praticar aquele mesmo crime. Tem aquele período ali, aquele momento como um aprendizado, né? Então, todo mundo está sujeito a cometer um deslize, até porque nós não somos evoluídos. Então, todo mundo. A pessoa que bate no peito e diz assim, eu não cometo isso, é porque ele é um ignorante. É um ignorante, ele não sabe o que está falando, não sabe o que está fazendo. Tá. Pessoa que diz isso tem que receber tratamento psiquiátrico, tem que ser internado num hospício. Que ele não tem noção, coitadinho, ou coitadinha, não tem noção. Porque todo mundo está sujeito.
Que nós não somos perfeitos, nós não somos evoluídos. Nós nos encontramos em processo de evolução. É diferente. Então tá. Agora, então ele cometeu aquele crime, né? Traficou. Agora ele não vai traficar mais. Agora, se ele continua, aí é porque de fato ele está querendo, né? E a gente sabe, pelo processo natural, a gente sabe onde termina a vida de um traficante. A vida de um traficante, a vida de um bandido, um creptomaníaco, termina numa penitenciária ou termina o seu corpo físico jovem no cemitério. Esse é o final dos seres que optam por viver dessa forma. Mas só que existe o corpo físico, né? E o espírito vai para regiões umbralinas e tudo mais, né? Só que existe dois caminhos. É aí que é gostoso a lei divina, né? Existe a porta larga e a porta estreita. A porta larga é essa que as pessoas optam pela facilidade, né? Acha que vai tirar vantagem. Então ele vai para o mundo do crime. Promiscuidade, sexolatria, drogas, tráfico, bandidagem, creptomaníaco, né? Prostituição, traição, as ilusões que existem na Terra. Aquilo que supra as necessidades da carne, ou melhor, aquilo que supra as necessidades do espírito pobre que reside naquele corpo de carne. Como existe também, de acordo com as leis divinas, existe a porta estreita. A porta estreita, gente, a porta larga é aquela que você olha, ela tá forradinha de flores, você entendeu? Perfume, você entendeu? Oásis, homens bonitos, mulheres bonitas, aquele cheiro de lavanda, né? No ar, bebidas, drogas e tudo quanto é coisa. É a ilusão, é a fantasia. E 99% da humanidade opta por essa estrada larga. Mas existe uma estrada estreita que, além dela ser estreita, ela é escura. Você não consegue enxergar um palmo à frente da sua narina. Você entendeu? É difícil caminhar nessa estrada que você nem imagina. Sabe por quê? Porque nessa estrada tem escorpião no chão, o chão todinho é forrado de escorpião. Víboras, serpentes, serpente, cobra com cabeça de gente. Tem onça, tem leopardo, sabe? Tem rato andando pelo chão. Quando você vai passando, os ratos sobem, entra assim na barra da sua calça e vai entrando perna acima, ainda levando junto com eles alguns escorpiões. E você percebe que você começa a pisar em caco de vidro e os teus pés começam a sangrar. E você bate a mão na parede assim, as baratas começam a andar nos teus braços. Mas que é isso, Luiz? Pelo amor de Deus. Isso é filme de terror? Não.
Essa é a estrada que nos leva até Deus. Eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Não pensemos que chegaremos ao Pai através das orgias, da promiscuidade, das ilusões, das fantasias que há na estrada da enganação, da traição, da matança, da roubalheira, porque essa estrada não se leva ao Pai. A estrada que se leva ao Pai é essa que eu acabei de dizer agora. Onça, cobra, rato, barata, escorpião. O que é isso? Isso é psicologia, gente. Estes são os verdadeiros inimigos que residem no nosso interior e que ao mesmo tempo deparamos com esses mesmos monstros naqueles que se encontram em processo de evolução no mesmo caminho que o nosso, onde nós temos que ter para com eles muita paciência, resignação, aceitação, humildade. Nada de orgulho, nada de egoísmo. Você já parou para observar que existem seres aqui na Terra que eles entram num estado de concentração tão grande que eles caminham sobre cacos de vidro e não cortam os pés? Caminham sobre brasa e não queimam os pés? Por quê? Porque eles se concentram tanto que eles entram num estado tão elevado psiquicamente naquele momento que eles neutralizam aquele sentimento positivo, neutraliza a brasa, o caco de vidro, não perfura e não queima a sola dos pés. É um magnetismo. Então nós temos as baratas que andam nos nossos braços. A escuridão que nós deparamos com ela é a escuridão da cegueira, da falta de conhecimento das pessoas, da falta de compreensão, que nós temos que aceitá-los como são. Nós temos que respeitá-los como são. Nós temos que amá-los como eles são. Nós não podemos exigir de ninguém. Então isso é você caminhar na estrada escura. Aqueles cacos de vidro, aqueles escorpiões, aquelas víboras, aquelas serpentes, aquelas onças, significa todas essas intempéries, essas dificuldades, esses seres que a gente acha que são difíceis, as humilhações, as blasfêmias, as pessoas que falam mal de nós, as pessoas que nos acusam, as pessoas que apontam os nossos defeitos, as pessoas que desfazem da gente e que a gente mesmo assim, mediante toda aquela situação, mediante
o caco de vidro, o escorpião, as serpentes, as onças, os leopardos, os ratos, as baratas, a cegueira. Você ali naquele momento, você pensa assim: Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem, Pai, o que falam. Dai-me forças, Pai, para que eu resista a todas essas intempéries. Dai-me força, Pai. Chico Xavier, ele passou por essa estrada escura. Todos os mártires passaram por essa estrada escura. Divaldo Pereira Franco, a vida toda sofreu humilhações. Numa palestra que Divaldo, uma vez eu assisti dele, ele disse lá nessa palestra que houve um período na vida dele que ele chegou a pensar em pedir para morrer, de tanto que ele estava sendo massacrado aqui na terra. Mas ele superou. Essa é a porta estreita. Essas humilhações são os cacos de vidro, os arames que a gente pisa, os espinhos que a gente pisa neles, aqueles espinhos, você entendeu? De coco, daqueles coqueiros de Indaiá, que entra no pé da gente, atravessa de um lado para o outro e aqueles estocamentos que perfura os olhos da gente, deixa a gente cego, que nos testa o nosso humor, testa a nossa paciência. Sabe aquelas situações que testam a nossa paciência? Sabe aquelas pessoas que chegam e testam a nossa paciência e que nos xinga de tudo quanto é nome, que nos humilha, que desfaz da gente? Essa é a porta estreita. Nessa porta estreita também a gente encontra aqueles viciados em droga, em bebida, em sexo, viciado em traição, e que nos oferece tudo isso e a gente, resignado, procura se conter e diz não. E por você dizer não, você é humilhado, porque a sociedade, a humanidade quer o que não presta. Isso é relativo e é complexo, cada caso é um caso, não é generalizando. Mas a maioria da sociedade prefere o que não presta. A maioria das mulheres prefere o homem que não presta. A maioria dos homens prefere mulheres também do mesmo naipe, das mesmas qualidades. Você bebe, você fuma, então você presta. Não bebe, não fuma, então você não presta. Você é honesto, então você não presta. Você é verdadeiro, então você não presta. Porque muitos gostam daqueles que mente, daqueles que contam mentira, daqueles que escondem, daqueles que traem. E a gente tem que conviver com tudo isso na estrada estreita. Na estrada estreita, a gente convive com aqueles seres que a vida toda comeu no seu prato.
mas que, devido à ingratidão, num dado momento, pisam no prato que comeram e te escorraça e te joga na lata de lixo. E mesmo assim você não pode ter nenhum tipo de sentimento contrário a esta pessoa. Você ainda tem que rogar a Deus que a ilumine ou que o ilumine. Você convive com aquelas pessoas que te traem com os teus melhores amigos, com as tuas melhores amigas. Você dorme, você vive 40 anos com um homem ou com uma mulher. E você não imagina de que ele ou que ela vai te trair depois de 40 anos de casado. Você dorme com o inimigo e não sabe. E mesmo assim, o dia que você for traído por ela ou por ele, você ainda tem que rogar a Deus e dizer assim: Pai, perdoe-o ou perdoe-a. Ela ou ele não soube, não sabe o que faz. Vai com Deus, minha filha. Vai com Deus, meu filho. Vai. Você entendeu? Olha só para você ver o que é a porta estreita. Você convive com a pessoa muitos anos, muito tempo, e aquela pessoa te trai com o teu melhor amigo, te trai com a tua melhor amiga, te trai com parentes, sirve a carapuça à vista, te trai com parentes, mente na tua cara, esconde, tenta te enganar de tudo quanto é maneira. E você ainda tem que agradecer a Deus, porque é melhor ser traído do que trair. É melhor ser enganado do que enganar. É melhor você ser humilhado do que você humilhar. É melhor você apanhar do que você bater. Todo esse que passa por estas situações todas, com resignação, com aceitação, com humildade, ele encontra-se na porta estreita, na estrada estreita, testado. Toda hora ele é testado. Hoje falta dinheiro, passa necessidade, passa aperto, é humilhado por um, humilhado por outro, a família o abandona, os amigos o abandonam, você só é bem querido quando você está no auge financeiro, quando você está quebrado, passando por uma certa dificuldade, todo mundo te mete o pé e te abandona. A mulher te abandona porque você está passando dificuldade financeira e vice-versa. Você entendeu? Você está passando por um problema de saúde, muitos te abandonam. Mas tenha paciência. Porque Jesus nos disse: eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Essa estrada estreita, apertada, difícil, cheia de obstáculos, cheios de tudo quanto é problema que eu acabei de dizer, ainda muito mais existe. Essa estrada, essa é que nos leva a Deus. Essa é que nos leva até Jesus. Se nós agirmos com resignação, com aceitação, com humildade, se nós constantemente dissermos assim: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Dai-me força, Pai. Eu só peço que me dê força.
Não peça para Deus retirar a sua doença física, isso, não, porque isso aí também faz parte da estrada estreita. Isso é para testar o teu eu, para testar a tua fé. Isso é para testar, isso é para te burilar, isso é para te purificar. Isso é uma oportunidade que você está tendo. Isso é um chacoalhão que a pessoa recebe de vez em quando na estrada estreita. Sabe aquela impetuosidade da gente? Tem uma hora que é passado-nos um rodo, uma rasteira, e a gente cai, mete as nádegas ali no chão e a gente fica ali chorando igualzinho criança. Então, essa é a estrada verdadeira. Que quando nós terminamos de passar por ela, quem é que está lá no final dessa estrada nos esperando? Os bons espíritos, os emissários de Deus, os emissários de nosso Senhor Jesus Cristo, para nos levar para aqueles lugares onde nós conquistamos através da nossa humildade, da nossa paciência, de nossa resignação. Onde está Chico Xavier nesse momento, que soube aguentar tudo? E onde encontra-se aqueles que o massacraram? É lógico, no fundo do pântano. Vamos para o próximo vídeo.